Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Vambora, pessoal. A palavra de hoje, continuando o tema transformando o nosso caráter, transformando o nosso caráter para formar discípulos para Cristo. Amém? Não tem como eu formar discípulos para Cristo se eu não tiver o meu caráter transformado. Você concorda comigo? E nós vemos, né, que Deus, Ele tem prazer de transformar a vida, de mudar a vida das pessoas, de mudar o comportamento e restaurar homens. E a gente vê isso com personagens da Bíblia, que até tiveram seu nome trocado, que a gente pregou sobre alguns aqui, nesse período dessas palavras sobre transformação. Nós vemos Sarai sendo transformada em Sara, Abrão sendo transformado em Abraão, e todo o processo que aconteceu dessa transformação, né? Nós vemos também Saulo, lá no Novo Testamento, sendo transformado em Paulo, todo o processo de transformação, não uma transformação exterior, mas uma transformação interior, uma transformação no seu caráter, porque a nossa transformação, é que eu sempre falo, mudança não começa de fora, começa o quê? De dentro para fora, porque muitas vezes a gente quer muito que as pessoas mudem, mas a gente não mudou em nada ainda. Tem alguma coisa na nossa vida que precisa mudar dentro da gente. E nós vemos também até personagens enrolão, mentiroso, enganador, como Jacó sendo transformado em Israel. E nós vemos em todas essas histórias, nós vemos o quê? Deus mostrando a transformação do caráter na vida dessas pessoas, principalmente a transformação no interior da alma dessas pessoas. Porque muitos acham que ninguém muda de caráter. Tem pessoas que falam, ninguém muda. O cara já nasceu assim, e tem até aquele ditado que pau que nasce torto, morre torto. Não é verdade? Então, assim, né? Tem até uma musiquinha que diz que eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, e eu vou ficar sempre assim, que é a Gabriela, né? Que é a síndrome da Gabriela. E que semana passada o pastor na rádio estava me imitando, né? A menina que veio aqui com a Lucimar falou assim, hein, pastora? Deus, quando quer falar, Ele confirma mesmo. No dia seguinte, eu fui escutar o debate, o pastor falou a mesma coisa que a senhora fala. Foi assim que Deus fala. Quando Deus quer falar com você, tu é até perseguido pela palavra. Né? Você escuta, aí daqui a pouco tu liga um rádio, você está escutando de novo. Daqui a pouco tu liga a televisão, tá lá o nosso irmãozinho, falando a mesma coisa. É Deus trabalhando através do Espírito Santo para te mudar. É só você perceber que, assim, não tem como você duvidar que não seja Deus, porque você já sabe que Deus já falou uma com você, Deus já falou duas, Deus já falou três. Pode até ser de formas diferentes, mas que Ele falou a mesma coisa, Ele falou. É verdade ou não é verdade? Mas Ele está lá falando sempre as mesmas coisas, falando, olha, precisa mudar. Mas nós conhecemos um Deus que muda. Nós servimos a um Deus que muda. Por isso, irmãos, que você tem que crer. Mesmo que você não esteja conseguindo enxergar possibilidade, mesmo que você fale assim, mas pastora, a senhora está me pedindo o impossível. Porque esse ser humano não contribui em nada para a mudança dele. Querido, esquece isso. Realmente, talvez você esteja mudando da forma errada. Porque não vai ser você que vai mudar essa pessoa. Quem vai mudar é o Deus que você serve. E se você crê nesse Deus, você vai continuar orando, jejuando, buscando por essa pessoa. Amém? Ô, pastor, eu só venho aqui para a senhora. Quarta-feira só vem os valentes. Os que tem calo. Os que já tem assim, casquinha de tartaruga. Sabe por quê, querido? O problema da gente é uma coisa que, assim, eu quero que você entenda com clareza.
você pode até estar sendo usado como veículo para Deus transformar aquela pessoa. Mas não é você, é o Deus que age na sua vida. Amém? Desde ontem, eu estou meditando na parábola do bom samaritano. E hoje, desde ontem, de tanto meditar nessa palavra, hoje de manhã, quando eu fiz a minha leitura pela manhã, minha leitura matutina da palavra, o Espírito Santo falou uma coisa comigo. Aquele homem estava lá todo ferido, né? Tudo apanhou, foi assaltado. A primeira pessoa que passa perto dele foi quem lembra? O segundo foi um levita. Imagine você, esse homem, olhando esses dois religiosos, vindo de longe e pensando assim, um sacerdote, é claro que ele vai parar para me ajudar. É você muitas vezes, o pastor, é claro que ele vai me ajudar. Ele é o pastor. Aí o pastor, vamos colocar o sacerdote como figura do pastor. Aí o pastor passa, dá uma olhadinha, passa de lado e continua a sua caminhada. Aí daqui a pouco vem um levita, né? Imagina um levita, né? O levita veio, né? Imagina um levita vindo de... Ele não, um levita. Um homem comprometido com a obra de Deus. Um homem de Deus. E ele lá todo machucadinho, olhando de longe. E aquele também passa de lado. Só dá uma olhadinha. É a expectativa que muitas pessoas botam, muitas vezes, em religioso, em líder religioso, em igreja, sendo que de longe vem um homem, um samaritano, em cima do teu cavalo. Talvez ele tenha pensado assim, se esses dois não me ajudarem, é esse mesmo que não vai, se bobear ainda vai me pisar por cima com esse cavalo. Mas a história diz que ele desceu do seu cavalo, pegou aquele homem no colo, colocou sobre o lombo do cavalo. Primeiro ele cuidou, ele deu os primeiros socorros, né? Ele deu os primeiros socorros, ele deu uma ajeitadinha ali. Carregou aquele homem para uma hospedaria e falou assim, olha, cuida dele. E tudo que ele gastar, pode deixar que eu vou pagar. E o Espírito Santo de Deus falava hoje de manhã, Jesus veio, te viu ferido, te viu machucado, te deu os primeiros socorros, te levou para um abrigo e falou assim, pode deixar aí, que tudo que ele ficar devendo eu te pago, sabe? Jesus veio, pagou o alto preço e ainda deixou a conta aberta para que você pudesse usufruir e quando ele voltar ele paga tudo. Ele paga tudo. Então, a minha expectativa, a sua expectativa, não tem que estar sobre a vida do pastor, sobre a vida do irmão. Isso tem que estar naquele que te socorreu, naquele que pagou o alto preço por você, naquele que derramou o sangue por você, naquele que mesmo indo, ele fala assim, olha, a conta dele está paga, e se ele gastar mais, pode deixar que eu volto e pago tudo. É assim que Jesus Cristo agiu comigo e com você. Ele nos viu jogados, destruídos, no poço, na estrada, que ninguém queria mais, que todo mundo olhava e desprezava, mas quando ele olhou para você, olhou com amor, olhou com misericórdia, te pegou no colo, cuidou das suas feridas, te colocou no lombo, levou você para um abrigo e foi, mas ele continua cuidando de mim e de você. Aí o Espírito Santo falou assim, a nossa função é só cuidar. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A sua função é ser um bom samaritano, porque a obra quem faz é Jesus. Quem pagou o preço é Jesus. Quem ainda paga o preço é Jesus. A sua função é só crer, confiar e cuidar. Fala, crer,
confiar e cuidar. Então, não importa o estado que a pessoa esteja, coloque amor, misericórdia no teu coração, continue orando, buscando, cuidando, porque Deus vai fazer o milagre da transformação e vai ser através da tua vida. Você crê nisso? Amém? Então, para vivermos a transformação, primeiro, temos que ter bons hábitos. Sabe, quando você resolve fazer uma dieta, você precisa mudar o seu hábito de se alimentar. Se eu quero ser transformado, é mais fácil ainda, porque fazer dieta é difícil. Para mim irmão. Parar de comer o pãozinho francês é difícil, macarrão também. Comer bem faz bem, né? Não resisti ontem no shopping, comer um lanchinho. É difícil, né? É difícil, né? Mas... A pastora não pode nem fazer um lanche sem ter sentimento de culpa de não levar para esse povo todo. Tá certo isso? Você também, Júlia? Não levei para você? Quer falar também, Bia? Nem trouxe para mim? É melhor logo que todo mundo fale. Nem trouxe para a gente. Ah, pronto, acabou. Tá vendo? Então, é engraçado, né? Porque assim, o Gabriel falou assim, mãe, vamos jantar. Eu falei, não, já lanchei. Quê? Já lanchei. Nem trouxe pra mim. Aí fez aquele drama. Eu falei, Gabriel, não tinha celular para ligar. Ele trazia assim mesmo, que eu decidia se eu comia ou não. Claro que ele ia comer, né? Mudar de atitude é mudar de hábitos. Isso não acontece da noite para o dia, gente. Até espiritualmente falando. Eu sei que não acontece da noite para o dia. É uma conquista do dia a dia, entendeu? Mas você precisa tentar. Você precisa resistir. Digamos que hoje você não tenha conseguido alcançar assim 100% do teu objetivo. Mas você tem que estar alegre porque você conquistou 50%. Pastor, olha, 100% eu não conquistei. Mas eu já tirei a metade e já estou conseguindo 50%, tá bom? Eu falei, tá ótimo. Você não precisa nem falar para mim, fala para o Senhor, Senhor, hoje eu não consegui 100%, eu consegui 50%, mas me ajuda a completar essa etapa e conseguir 100%. A transformação é uma conquista do dia a dia. É mudança de hábito. É mudança de atitude. Isso não acontece sem dor. Mudar o caráter vai causar dor na gente. Vai causar dores na nossa carne. É como a crise de abstinência do dependente químico. Vai causar dor na carne. Mas o pastor diz que, sabe quando uma coisa se torna um hábito na tua vida? Quando você consegue ficar 3 semanas fazendo aquilo. Não é, pastor? Já foi comprovado. Você precisa lutar. Se você não consegue, vence um dia de cada vez. Depois que você vencer um dia de cada vez, tente vencer uma semana. Depois tente vencer 2. Depois tente vencer 3. Porque em 3 semanas você consegue mudar o teu hábito. Mas tenta. Tem que ter um esforço da nossa parte. Isso não acontece sem esforço. Transformação não vai acontecer sem esforço. Vamos ver alguns hábitos que a gente precisa ter como cristão? Fala assim, oração, adoração e leitura bíblica. Você tem esse hábito? Esses 3 hábitos? De orar, de adorar o Senhor, de ler a palavra de Deus diariamente. Viu como muitas vezes uma história te chama a atenção? Quando uma história, até que você esteja ouvindo uma pregação aqui na igreja, a pastora falou
sobre essa história que Davi juntou dinheiro porque o filho... Eu quero conhecer bem essa história. Vai lá conhecer. A pastora falou sobre o profeta Joel. Eu vou lá. Gente, é um livro interessantíssimo para você ler sobre o profeta Joel. E é um livro desse tamanhozinho, né, pastor? Pequenininho. Mas vai ler só. Leia e sublinhe lá os ensinamentos que esse livro traz. Quando Deus exorta o povo de Israel. Lê lá. Paulo ensina os bons hábitos para os crentes. Vamos abrir rapidinho aí. Em Efésios, acho que eu não vou conseguir pregar essa palavra, porque ela é grande, ó. Tem 2. Semana que vem eu termino. Eu estou no primeiro tópico. Através de bons hábitos. Efésios 4, versículo 25. Olha que interessante. E eu quero ler todos os versículos dessa palavra. Eu não vou pular, porque os versículos são muito interessantes. Olha Efésios 4, 25. O que fala? Quem lê aí para mim? Ou seja, se você tem o hábito de mentir, você tem que parar de mentir. Você tem que deixar a mentira. Você tem que parar de falar mentira para o seu próximo. Por quê? Porque nós somos parte do mesmo corpo. Não tem como você... A Bíblia diz que quem mentia não mente mais, quem furtava não furta mais, não é verdade? Isso é transformação. Transformação de caráter é aceitar a Jesus Cristo, mas deixar os maus hábitos de lado. Mentira é um mau hábito? É. Então você não pode trazer para a sua vida cristã a mentira. Pode trazer? Senão você vai ser conhecido como crente. Antes. Olha só que interessante. Antes você só era um mentiroso. Agora, para defamar o nome do Senhor, já que você carrega o nome dele, você vai ser chamado de crente mentiroso. Então não pode. Agora vamos ver capítulo 5 de Efésios, versículo de 1 a 4. Quem pode ler? O versículo, capítulo do lado. Vamos lá. Efésios 5, de 1 a 4. Quem lê na leitura bíblica? Ou seja, o apóstolo diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. O apóstolo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E que nós não temos como trazer para a nossa vida frutos da luz e obra das trevas. Porque você já viu num lugar que está em trevas, quando a luz chega, o que acontece com as trevas? Ela pode ser uma vela, né? Aqui está escuro, você chega com uma velinha, o que domina? Agora, apaga essa luz, o que domina? Dá para essas duas coisas conviverem junto? Não tem, é isso que o apóstolo Paulo fala. O fruto da luz e as obras das trevas, elas não têm comunhão. Ou você é luz, ou você é treva. Não tem para a gente ter comunhão com as duas coisas. E isso acontece, Paulo nos ensina os bons hábitos para os crentes, e isso acontece quando nós adotamos
bons amigos como companheiro. Vamos ler lá em 1 Coríntios 15, 33. É importante eu ter bom amigo. É importante. As pessoas costumam falar que nós somos muito fechados entre a gente. É que, irmãos, olha só, você pode até ter um amigo não crente, mas ter comunhão 24 horas, o tempo todo com ele dá? Sabe qual é a pior coisa da minha sala no trabalho? Quando se reúne os ímpios. Eu só escuto palavrão. Porque essa gente, assim, de 10 palavras, 9 é palavrão. Uma vez eu até cheguei e falei assim para uma pessoa, vem cá, tu falaria esse monte de palavrão perto de um padre? Claro que não. Eu falei, então por que tu fala perto de mim que sou uma pastora? Também sou autoridade espiritual. Também tenho que ser respeitada. Você ouve alguém xingando um monte de palavrão, chamando um monte de palavrão perto de um padre? Por que chama perto de um pastor? Porque não nos considera? Nós somos autoridade espiritual. Nós somos representantes de Deus. Nós somos ministros do Senhor. Você é um representante de Deus. Você é luz desse mundo. Você é sal dessa terra. Não dá para ter comunhão, não dá para sentar na roda com os escarnecedores. Lê aí 1 Coríntios 15, 33. Lê aí. O que está escrito? Alguém treine a sua leitura bíblica, por favor? 1 Coríntios 15, 33. Vamos lá. Pastora, eu posso ter amigo não crente? Pode, tá, tudo bem, é teu amigo. Mas não dá, sabe, para você ter plena comunhão com ele. Porque as más companhias corrompem o bom costume. Imagine, posso te usar como exemplo, Simão? Imagine, Simões tinha um hábito de toda sexta-feira ir tomar cerveja com os amigos. Como cristão, os amigos dele, tudo bem. Eu sei que a gente já está chato, e pá, tu virou crente agora, nem sabe, abandonou a gente, é que você tá um mal, é que você não sei o quê. Esses crentes é tudo beato, esses crentes é tudo maluco. Mas não dá para ele ir para uma mesa de bar e sentar no meio dos amigos dele que vai falar sobre. Primeiro, só usa de palavrão na boca. Segundo, vai falar sobre mulher, adultério, fornicação. É verdade. Conta um bando de mentira. Aí daqui a pouco, para completar, ainda blasfema contra o teu Deus. Aí você vai continuar na companhia de quem está blasfemando contra o teu Deus? Eu tinha um pastor que ele falou, quando ele ia para reunião de negócio, que ele ia orar pela comida dele, que ele era o único evangélico, ele tinha que orar com a mão no copo dele. Porque senão os ímpios, enquanto ele estava orando, jogava cerveja dentro do copo dele. Então ele disse que ele tinha que orar e vigiar. Tem que orar e vigiar. Tira foto de mim assim, não. Que eu vou. Ficou, eu sei que ficou. Vai ficar igual aquele homem que tem o olho torto, que está preso. Esqueci o nome dele, hein? Nossa, Severo. Severo. Então, irmãos. Oi? Então, irmãos, olha só, não dá. Então, olha quanto ensinamento nesse primeiro tópico da questão de através de bons hábitos. Eu tenho que ter o quê? Bons hábitos, eu tenho que mudar. Se eu mentia, eu não posso mentir mais. Se eu xingava palavrão, eu não posso xingar palavrão. Se eu era um adúltero, eu não posso mais ser um adúltero, eu tenho que mudar os meus hábitos.
E Efésios fala isso, Paulo está falando isso. Paulo ensina lá em Efésios capítulo 4 e capítulo 5 os bons hábitos que os crentes têm que ter. Gravou? Efésios capítulo 4 capítulo 5? Amanhã é a sua leitura matinal, tá combinado? O que é que eu vou ler amanhã? O que é que eu vou ler amanhã? E ainda fala que isso acontece quando a gente adota o quê? Bons amigos. Então eu quero vir para a igreja, eu sou novo na igreja, eu vou pegar alguém que vai ser o meu discipulador. E semana que vem, olha só, através de um discipulado eficaz. Semana que vem nós vamos falar sobre discipulado. Amém? Vamos falar sobre discipulado. Vamos ficar de pé então, porque não dá para continuar. Amém? Já são 8:55. E semana que vem você não vai faltar, nem você, né, Marcos? Que agora você não trabalha na quarta. E a gente vai continuar falando, já é estratégico. Olha só, nós vamos falar sobre, através de discipulado eficaz, então a gente vai falar sobre confissão. Nós vamos falar sobre modelo exemplar, que alguém para ser discípulo de alguém tem que ser modelo exemplar. Nós vamos falar sobre... Alguém para ser discipulado tem que ser humilde e submisso, né? Alguém para ser pastoreado tem que ser humilde e submisso. Quem não sabe ser humilde e submisso não vai saber ser pastoreado. Não vai ter Eu acho lindo, gente. Ontem, né? Ele é muito engraçado. Eu me amarro nele. O Bispo Macedo botou jejum de mídias, né? Internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, jejum mesmo. Aí ele falou de televisão, mas ele liberou os 10 mandamentos. Aí o pessoal da UOL caindo no... Os 10 mandamentos é uma novela bíblica. Eu achei uma barata. Mas eu achei engraçado. É um comentário que um cara estava fazendo. Eu me amarro em pegar esses comentários e ler, né? Um cara está fazendo, esse povo doido, tudo que esse homem fala, eles fazem. Isso é submissão, isso é humildade. Ele é o líder da igreja. Se ele falou para fazer, tem que fazer sim. E Deus vai honrar o povo porque vai fazer. Quando a gente decreta um jejum, quando a gente decreta uma semana de oração aqui na Redondeza, às 7 voltas, você tem que vir. Quando a gente convoca a igreja para alguma coisa, você tem que vir. Se chama humildade e submissão. Quando o pastor chega aqui na frente e convoca alguma coisa, você tem que vir. Sabe por quê? Porque aqui é um quartel, não é? O quartel-general de quem? Você é o quê? Então, lá no quartel, quando o comandante dá uma ordem, a gente tem que aceitar. Eu ia gastar 350 esse mês para pagar uma representação. Porque eu não vou, irmão. Não vou mesmo. Mas Deus foi tão bom que o brigadeiro tirou a metade. A metade saiu eu junto. Que eu sou suboficial, eu saí. Falei, Deus, obrigada, que eu não podia pagar esse dinheiro. Mas eu fui convocada. Eu ia ter que ir lá para não sei aonde, passar o dia todo tomando conta de um bando de adolescentes fazendo prova para picar. É uma delícia, irmão. Vocês não sabem como é bom. Quando pergunta assim na reunião, quem é mais antigo? Ninguém é o mais antigo. Aí uma vez ninguém falou quem era o mais antigo. Aí o cara falou assim, não, tudo bem que eu ia liberar o mais antigo. Aí apareceu um monte de mais antigo. Ô, sou eu! Sabe por quê, irmão? Eu estava falando para o meu esposo outro dia assim, igreja é assim, ó, fila para dar sugestão de como fazer. É enorme, vira a esquina. Fila para trabalhar. Não tem. Ou se tem, é os de 100. Porque o povo chega querendo ensinar a pessoa que está à frente como ele deve fazer. Irmãos, presta atenção. É a mesma coisa de eu chegar lá no brigadeiro e falar, sabe o que é brigadeiro? Eu sei que o senhor é o brigadeiro, mas eu vou te ensinar como o senhor tem que ser aqui no HFAG, porque eu já estou aqui há 30 anos. Tem gente que chega na igreja e diz, o que é, pastor? É que eu já sou crente há 40 anos.
Então deixa eu ensinar. Irmãos, você pensa que é exagero? Eu e o pastor já tivemos que ouvir isso de um cidadão, de uma cidadoa. É cidadoa. Olha aqui, chegou com currículo, sabe? Meu currículo. Tenho 40 anos de carteira de membro. Então eu vou te ensinar, vou dizer que o senhor agiu errado. E vou te ensinar como... Gente, isso existe, Simões? Não existe. Então a humildade e a submissão é uma das características. Prestação de conta. Tem que prestar conta para o líder, sim. Tem que falar, ó, pastor, eu vou fazer isso. Pastor, o que o senhor acha? A Solange agora mesmo acabou de me pedir o conselho. Minha filha, sai dessa, não entra nessa não. Eu sabia, pastor, o que a senhora falasse. Eu sou líder espiritual de vocês. Deus nos colocou aqui. Se vocês não confiam na gente, então é melhor que não fique, não é verdade? Através de confrontação. Muitas vezes nós vamos confrontar alguma coisa em vocês que vocês não vão gostar, mas vai ser para o bem. Então, semana que vem a gente vai trabalhar tudo isso. E através da ação poderosa de Deus. Então, quando você aprender passo a passo a ser um bom discípulo de Cristo, aprender a ser um bom discípulo, você vai ser um bom discipulador. E você vai gerar mais discípulos para o reino de Deus. A igreja está precisando de discípulo. A igreja não está precisando de cliente que chega aqui e reclama. Não tem aulinha hoje para as crianças? Eu vou para uma igreja que tem. Nessa igreja não tem isso. Nessa igreja... Isso é cliente. O discípulo olha e fala assim, não tem, nem que seja orar, mas eu vou orar para ter. Não tem, eu vou ajudar a ter. Está até precisando de ajuda aqui, eu vou ajudar aqui. Isso é ser discípulo de Cristo. Eu não posso dar, mas eu posso doar o meu tempo. Eu não posso doar o meu tempo, mas eu posso abrir o meu bocão e pedir para um montão de gente doação. Isso é ser discípulo. Que saca, hein? Tudo essa igreja pede. É o cliente reclamando. Porque o cliente quer vir assistir o culto e não ser incomodado. Porque tem gente que está agindo assim na igreja hoje em dia. Como cliente. Não sei para que palavra de oferta. Fica 1 hora fazendo palavra de oferta. Que eu caprichei hoje. Fica 1 hora fazendo palavra de oferta. Só pedir. É cliente. Porque o discípulo fala assim, Deus, obrigada, mais uma palavra para me entender. Amém. Amém. Amém ou não amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa noite especial, por esse culto de avivamento na tua palavra. Aviva mesmo, Senhor, porque a tua palavra limpa como água, a tua palavra cura, a tua palavra transforma, a tua palavra liberta, a tua palavra me livra daquilo que pode me matar nesse mundo. E obrigada pela tua palavra, porque aqui, Senhor, nessa igreja, o verdadeira transformação, o verdadeiro avivamento acontece através do conhecimento da tua palavra. Porque o povo não pode perecer porque não conhece a palavra, porque não conhece a verdade. A verdade é que liberta. A verdade é que salva. A verdade é que transforma. Transforma as nossas vidas, Senhor. Transforma os nossos caráter. Nos faça ser bons discípulos, para que a gente possa ser bons discipuladores e para que a gente possa gerar discípulos. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Está ligado aqui na terra. Está ligado no céu. Fala, eu entro em concordância com essa palavra. E eu tomo essa palavra para a minha vida. E esta palavra vai trazer mudança, transformação no meu caráter, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a sua bondade, a sua misericórdia possa nos seguir em todos os nossos caminhos. Vá em paz, tenha uma semana abençoada de conquista em nome de Jesus. Amém.